tempo atrás, aqui mesmo no canal, eu fiz uma série de vídeos chamada Jogos que Tocaram Terror nos Consoles. Basicamente eram os melhores jogos de terror de cada videogame. No entanto, quando chegou a hora de eu falar sobre o Nintendo 64, não achei nenhum jogo de terror. No máximo tinha um survival horror ou algum game de ação que era bem sinistro, mas terror mesmo não tinha. Bom, em todo caso, depois de muito tempo, resolvi trazer esse vídeo com os jogos que quase tocaram terror no Nintendo 64. Eles são de outros estilos, mas com um ar de terror. Assista o vídeo até o final, deixe o joinha se gostar do conteúdo e se inscreva se for novo no canal, combinado? Agora sim, vamos lá! Um bom exemplo de jogo que quase tocou o terror no Nintendo 64 é Nightmare Creatures, um survival horror lançado em 1997, ele também saiu para PS1 e para PC. A história se baseia em elementos de terror de séculos atrás, já que o enredo começa no ano de 1666, quando um culto adorador do diabo chamado Irmandade de Hecate estava lá de boa conduzindo experimentos sinistros em Londres para dominar a cidade e logo após o mundo. E essa Irmandade do Capiroto estava tentando desenvolver um elixir que lhes concedesse poderes sobre-humanos. Eles queriam ficar fodões mesmo para dominar todo mundo. No entanto, esses experimentos acabaram criando monstros grotescos chamados Nightmare Creatures, por isso o nome do jogo. E essas criaturas foram usadas como um exército para o plano da Irmandade de dominar todo o planeta. Essa é a história principal, mas o jogo mesmo só se passa quase 200 anos depois, aí que você começa a combater os seres malignos. Nightmare Creatures tem sim uma pegada de terror, mas nada que assuste de verdade, o game é mais focado em ação e plataformas, só que tudo em lugares sinistros. Não chega a ser um jogo de terror do Nintendo 64, mas passou bem perto. Também em 1997, outro jogo que quase tocou o terror era lançado, o famoso Doom 64. Esse, querendo ou não, bota medo, né? Ainda mais se você levar em conta todos os ambientes capirotescos do jogo. São 28 níveis no modo história e 4 níveis secretos lutando sozinho contra os demônios. Se você parar pra pensar até, né? E só isso já é de dar muito medo. Com um personagem sozinho durante 32 níveis enfrentando monstros, dá muito medo sim. E pra piorar, enquanto combatemos os coisa ruim, precisamos coletar armas e chaves e ainda ativar interruptores para alcançar a saída de cada nível. Exatamente como era o primeiro Doom, por exemplo, que fez tanto sucesso lá nos anos 90. É um excelente jogo para o console clássico da Nintendo, mas não chegou no nível de terror não. Já no ano de 1998, o Nintendo 64 recebia o Turok 2, uma sequência do primeiro Turok, Dinosaur Hunter. Os dois games valem muito a pena jogar, mesmo sendo focados em ação e plataforma, segue à risca tudo que tem no jogo de terror, ou tudo que precisa de um jogo de terror pelo menos, né? Nesse shooter em primeira pessoa, você controla Turok pelos 6 níveis do game, onde você pode pular, correr, escalar e até mergulhar debaixo d'água. Tudo num ambiente muito sombrio, cheio de monstros e neblina por todo lado, bem estilo Silent Hill mais ou menos. Mas não é só chegar matando todo mundo e sair vazado não. Para passar os níveis são necessários coletar itens e desbloquear portais, senão você fica preso ali com os monstros para sempre. A boa notícia é que temos uma vasta quantidade de armas que vamos coletando durante as missões, tem até arco e flecha e outros acessórios variados. Mesmo o Turok não sendo um jogo de terror, é um jogaço que vale muito a pena jogar de novo e de novo no Nintendo 64. O próximo jogo que quase tocou o terror no Nintendo 64 é Castlevania Legacy of Darkness, um jogo de ação, aventura e plataforma com elementos de survival horror. Esse foi lançado em 1999 e é uma versão expandida do primeiro Castlevania do console. Essa versão remodelada contém até um remake do jogo original com gráficos melhorados, tem vilões adicionais e alguns níveis a mais.
E a história dele é a seguinte: o ano é 1844 e o protagonista é um homem-fera chamado Cornel. E esse Cornel aí está em uma busca para evitar que sua irmã adotiva, a Ada, não é a Ada do Resident Evil não, é outra Ada aqui, seja usada como sacrifício para ressuscitar o Drácula. Sempre tem, né, a ressuscitação do Drácula aí nos jogos Castlevania. Esse aqui não poderia ser diferente. O jogo começa quando Cornel chega em sua vila, que foi totalmente queimada pelos seguidores do Drácula. Nessa hora, ele encontra o pingente de Ada e segue seu cheiro até o castelo de Drácula. Esse jogo foi criticado quando os jogos em 3 dimensões ainda estavam se adaptando aos consoles, mas é um título que vale muito a pena dar uma olhada, principalmente se você é fã mesmo de Castlevania. Outro que quase tocou o terror é Shadow Man, um jogo de 1999 baseado nos quadrinhos com o mesmo nome. O game tem foco em ação e aventura, só que em ambientes sombrios. Mas não saiu só no Nintendo 64 não, ele também tem versões do PS1, PC e Dreamcast. O enredo conta a história de Michael Leroy, que se torna o atual Shadow Man, uma linhagem de guerreiros voodoo que protegem o mundo dos vivos das ameaças que cruzam o mundo dos mortos. Tudo que sai do mundo dos mortos, o Shadow Man combate, ele vai lá e acaba, evita que eles entrem no mundo dos vivos. O jogo começa apenas com algumas almas perdidas, mas no final você nem se depara que está lutando contra o apocalipse. Shadow Man não conseguiu tocar o terror, mas foi tão bem vendido que ganhou uma sequência exclusiva para o PlayStation 2, o Shadow Man Second Coming. Se você tá aí sem saber que jogo escolher para o Nintendo 64, tente Shadow Man. Dos mesmos criadores de Doom, Quake 1 e 2 tentaram também tocar o terror no Nintendo 64. Esses todo mundo conhece, né? Um FPS que ajudou a popularizar o estilo Team Deathmatch nos games, entre outras coisas aí nos FPS. Aqui no modo campanha, o jogador assume o papel do protagonista conhecido como Ranger, que foi enviado a um portal para impedir que um inimigo de codinome Quake invadisse a Terra. Nesse tempo aí no enredo do jogo, o governo estava fazendo algumas experiências com tecnologia de teletransporte e conseguiu desenvolver um protótipo funcional. Ele conseguia teletransportar várias coisas pelo mundo. Só que após um terremoto, essa rede de teletransporte foi danificada e conectou a Terra a uma outra dimensão. E nessa dimensão tinha os capirotos lá que queriam invadir agora o planeta. E o nosso objetivo aqui é impedir o apocalipse lutando contra esses seres e coletando 4 runas mágicas de 4 dimensões de Quake, que no futuro serão a chave aí para derrotar os portais e vencer o chefão. É mais ou menos por aí o enredo. O modo história somente já é bem interessante, né? Mas o que fez a fama mesmo de Quake foi o seu modo multiplayer. Esse sim chama bastante atenção na época. O único terror que Quake ofereceu mesmo foi eu não ter o dinheiro para comprar o game. Nos anos 90, a empresa id Software era bem famosa mesmo, pelo menos muito mais do que hoje em dia, e tinha seus jogos sempre em destaque. E em 1995, um desses jogos em destaque era Hexen, um FPS bem diferentão aí da id Software. Em Hexen você pode escolher 3 classes de personagens, um lutador, um clérigo ou um mago. Cada personagem possui armas e características físicas únicas, assim como vemos em RPGs estilo medieval. E como o game é da id Software, já era esperado que seria bem no estilo Doom, um shooter em primeira pessoa com ambientes sombrios, portas a serem destrancadas e portais demoníacos. Esse não fez tanto sucesso como os outros jogos da empresa, mas merece atenção aqui no vídeo pelos seus elementos de terror, ou quase terror, né, já que não conseguiu assustar tanto assim no Nintendo 64.
por último, uma menção honrosa, o famoso Resident Evil 2, sucesso no final dos anos 90, lembrado e jogado até hoje por muitos fãs. Eu mesmo sou muito fã dos jogos Resident Evil e eu tenho um carinho muito grande pelo segundo jogo, pois foi ele que eu vi pela primeira vez, lá numa locadora perto de casa em 1998. Esse já dispensa comentários, né? Todos aqui já ouviram falar desse clássico. E é o motivo da menção honrosa aqui no final dos vídeos dos jogos que quase tocaram terror no Nintendo 64. E lá vou eu encerrando mais um vídeo aqui do Nostalgia dos Games. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu fiz com muita dedicação pra você. Não se esqueça do joinha e comente aí embaixo que jogos faltou nessa lista. Deixe a sugestão aí de outros jogos que você acha que tocaram terror no Nintendo 64 ou que quase fizeram isso. Aguardo o seu comentário. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final e até a próxima. Fui!